para o resto da audiência que quiserem fazer perguntas ou pedidos de esclarecimento. Portanto, agora dou a palavra à professora Marisa Simões de Carvalho, que tem 2 doutoramentos, se eu percebi bem. É licenciada em Psicologia, mas tem um doutoramento em Psicologia Vocacional pela Universidade do Minho e um doutoramento em Ciências de Educação pela Universidade Católica Portuguesa. É atualmente professora auxiliar convidada da Universidade Católica Portuguesa e ocupa o cargo de Presidente do Conselho de Especialidades da Psicologia e Educação na Ordem dos Psicólogos Portugueses. Tem a palavra. Muito obrigada. Cumprimentar o Sr. Presidente desta Comissão, a Sra. Coordenadora deste grupo de trabalho, senhoras deputadas e senhores deputados, meus colegas conferencistas e a restante audiência aqui presente. Agradeço o convite que me foi dirigido para aqui estar hoje a refletir sobre estas questões da recuperação das aprendizagens em relação ou no contexto de uma escola inclusiva. É uma honra. Não vou utilizar PowerPoint, mas vou procurar organizar a minha comunicação em 3 reflexões e 3 propostas de ação que partem de 2 princípios orientadores e que de alguma forma cruzam aqui os contributos e alguns documentos relativos à recuperação das aprendizagens, seja do plano 21-23, seja agora do plano 23-24, enfim, algumas das medidas, refletindo aqui algo em torno de algumas das medidas que lá são propostas. E, claro, trazer também para aqui alguma reflexão que decorre do Decreto-Lei 54 e da sua operacionalização neste cruzamento com a recuperação das aprendizagens. Então, talvez dar nota de 2 princípios que guiaram a minha reflexão e que estão na base daquilo que eu pretendo partilhar convosco. O princípio da diversidade e o princípio da inclusão. O princípio da diversidade, na verdade, confronta-nos com aquilo que são as diferenças individuais de cada um de nós, aquilo que faz de cada um de nós uma pessoa única e que traduz um pouco o modo como cada um de nós se percebe e também como é percebido pelos outros. E, portanto, remete para múltiplas dimensões da pessoa, como, por exemplo, a idade, o sexo atribuído à nascença, a origem, a etnia, a religião, a cultura, a língua, a identidade de género, a orientação sexual, entre outras. Enfim, cada um de nós tem uma identidade própria, é único, somos diversos, a sociedade é diversa e por isso mesmo as escolas são também elas diversas. Ora, a inclusão, ou a educação inclusiva, como nós a concebemos hoje e também como prescrito até no nosso Decreto-Lei 54 de 2018, supõe de facto que a educação, e em concreto a inclusão, passe sobretudo pela valorização da diversidade. A inclusão define-se, em particular, como processo pelo qual nós garantimos o acesso, a participação e a aprendizagem de todas as crianças e de todos os jovens a partir também da sua diferença e, por outro lado, também se define ou deve-se definir como o processo através do qual nós garantimos formas de combater todos os modos de exclusão e de discriminação. Bom, foi destes 2 princípios que eu parti para isso, a partir destes 2 princípios, partilhava convosco 3 reflexões. Uma primeira reflexão para dizer que a escola e os demais contextos educativos têm o potencial de se constituir como espaços privilegiados de oportunidades e de aprendizagem. Mas, de facto, estar na escola, ir à escola, o acesso não basta. É necessário que cada escola se organize, estruture para garantir que quando as crianças estão na escola fazem aprendizagens efetivas e têm a oportunidade de aprender. Para que isso aconteça, também é necessário que cada aluno se sinta visto, se sinta percebido, se sinta representado na escola, nas suas ações, nas suas medidas, nos seus princípios. Diria que o plano 21-23 e agora talvez o plano 23-24, ao procurar oferecer aqui uma diversidade de atividades que permita a cada escola, enfim, adaptar, selecionar aquelas que melhor respondem à sua comunidade, tem este potencial. Tem este potencial de, enfim, contribuir para a construção de um espaço, de uma comunidade própria, com características próprias e que, portanto, é também cada escola, cada comunidade, uma escola diversa a partir da seleção de atividades
e de medidas que se propõe a partir do plano 21-23. Contudo, é curioso ao analisar até a avaliação que foi sendo feita do plano 21-23 que há uma forte incidência, uma forte escolha de medidas que procuram sobretudo incidir em competências de leitura e escrita, em competências, digamos assim, mais tipicamente académicas, não é propriamente a expressão que eu aprecio, mas para ficar aqui mais claro, e também em medidas que permitem enfim, a contratação de recursos. Diria que estas, na altura, foram talvez sentidas como as prioridades e as necessidades de cada uma das escolas. Contudo, sinalizo que talvez haja aqui alguma invisibilidade, ou pelo menos uma menor opção por medidas que adotem esta visão mais alargada de inclusão e que procurem também acomodar-se àquilo que é a diversidade de cada comunidade e de cada contexto. Esta é uma primeira reflexão, que depois terá aqui uma breve proposta de ação associada, sobretudo numa perspectiva de futuro. Gostava também, numa segunda reflexão, que entronca estes dois conceitos, falar um pouco daquilo que são as atitudes e as concepções dos profissionais das escolas. Recusar, tolerar, aceitar ou valorizar a diversidade, enfim, são atitudes que se manifestam na sociedade e que também se manifestam nas escolas. Ainda assim, espera-se que a escola, enquanto comunidade, se constitua como um espaço seguro e acolhedor de todas as crianças e de todos os jovens e, por isso, é necessário também que os seus profissionais adotem um conjunto de atitudes que sejam promotoras desta inclusão, desta pertença e desta relação. A este propósito, talvez destacasse ou trouxesse para aqui algumas avaliações, os resultados de algumas avaliações nacionais e internacionais acerca da educação inclusiva em Portugal. Por exemplo, os trabalhos da IGEC, da Inspeção, relativos às equipas multidisciplinares de apoio à educação inclusiva, ou o trabalho da OCDE relativamente à educação inclusiva em Portugal, ou outros trabalhos de investigação desenvolvidos mais no contexto académico, que também procuram trazer aqui algumas reflexões, para destacar duas ideias a este propósito das atitudes dos professores. Uma primeira ideia para dizer que os profissionais das escolas e os professores, aqui incluídos, entendem que a inclusão é uma condição da escola. Ainda assim, também reconhecem as fortes dificuldades e os desafios que a operacionalização da inclusão coloca. Eu destacava aqui dois desafios. Um primeiro desafio tem a ver ainda com um foco, com uma perspectiva ainda muito focada na inclusão de crianças com deficiência, com necessidades específicas, com necessidades educativas especiais ou necessidades de saúde especiais, que é uma dimensão importante da diferença e que, portanto, precisa de respostas. Mas frequentemente se ignoram aqui outras dimensões, algumas das quais referi, o que, complementarmente com outros resultados, é um pouco paradoxal, até porque nós hoje já ilustramos, já vimos aqui alguns contributos que vão neste mesmo sentido. Isto é, dizer que há um conjunto de crianças que se encontram em maior situação de desvantagem e estas são, por exemplo, crianças provenientes de meios socioeconómicos mais desfavorecidos, famílias com menos recursos, migrantes, pessoas ciganas ou outras que se encontram em maior situação de desvantagem e cujos resultados, mesmo com a implementação de planos como o Plano 21-23, tendem a apresentar piores resultados também. E por isso é de saudar a inclusão e o reforço aqui de algumas medidas, por exemplo, do Plano 23-24, que insistem nesta dimensão mais alargada de inclusão. Destaque, por exemplo, a voz dos alunos ou recuperar, incluindo ou a inclusão mais apoiada. Uma terceira reflexão, breve, para destacar a importância de reconhecermos na escola situações de invisibilidade, de diversas situações de alunos e, portanto, é necessário tornar visíveis uma série de situações que se encontram em maior situação de risco ou de desvantagem, assim como também desenvolvermos um conjunto de mecanismos que nos permitam atuar mais atempadamente nestas situações. E por isso, algumas destas medidas da recuperação das aprendizagens são fundamentais para isso,
Mas, para além das medidas, gostava de assinalar talvez alguns aspectos que hoje aqui foram referidos. Por um lado, a importância da sua monitorização e avaliação, também da sua sustentabilidade e também dos recursos que lhe estão associados. Bom, partindo destas três reflexões e para terminar, três propostas breves de ação, pensando um bocadinho numa perspectiva de futuro. Até em articulação com algumas das reflexões que já foram aqui hoje feitas, uma primeira proposta tem a ver com a necessidade de que os planos que daqui decorrem sejam sobretudo planos que possam ficar, que possam ser planos integrados, articulados, envolver diferentes intervenientes, mas que partam do conhecimento real de cada contexto e de cada comunidade e que se sustentem em práticas baseadas em evidência. Vimos hoje aqui um conjunto de sugestões e recomendações do ponto de vista dos resultados e da eficácia das suas medidas, mas também que este plano 23-24 possa, sobretudo, olhar para aqueles que se encontram em maior situação de risco, em maior situação de vulnerabilidade. A este propósito, destaco, por exemplo, a medida Recuperar, incluindo como uma medida que deixa aqui a expectativa de que devemos orientar-nos para a construção de planos que se mantenham no tempo, que valorizem a diferença, sobretudo numa perspectiva mais holística e que procurem também eliminar aquilo que são as barreiras ao acesso e à aprendizagem, bebendo destes contributos, por exemplo, que hoje aqui encontramos. Uma segunda proposta para destacar, sobretudo, a relevância da sustentabilidade de algumas destas medidas e do desenvolvimento profissional, não só dos professores, mas dos restantes profissionais das escolas. Isto porque, não obsta a bondade destas medidas, de caráter sobretudo emergencial e transitório, é verdade, e hoje também isto aqui já foi partilhado, que alguns dos seus efeitos negativos, os seus impactos, se prolongam no tempo. E, portanto, estas medidas também precisam de acompanhar e de permanecer no tempo de forma naturalmente sustentável. Para além disso, há também aqui a juntar a estes impactos que permanecem da pandemia outras situações igualmente negativas do ponto de vista da aprendizagem, da participação e do acesso. Destaca em particular no presente momento as situações de dificuldade económica que hoje vivemos no contexto português e que colocam em situações de pobreza extrema ou pobreza relativa diversas pessoas e que por isso dificultam também o acesso de muitos alunos a serviços de qualidade e também em educação, aumentando assim a discrepância e as situações de desvantagem. E por isso a ideia da sustentabilidade das medidas e dos recursos, mas associada a isto também o desenvolvimento dos profissionais e aqui, sobretudo, com o apoio das equipas multidisciplinares e dos serviços de psicologia, também já aqui referenciados, como estruturas que são importantes e fundamentais nas escolas para potenciar o valor da inclusão. Finalmente, uma terceira proposta e que tem sobretudo a ver com a visibilidade e com a representação. E para terminar, eu deixava talvez aqui dois desafios de médio e longo prazo. Um desafio para as escolas e um desafio para a tutela. Um desafio para as escolas que possam, a partir deste plano e dos seus planos mais alargados de escola, dos seus próprios projetos educativos, encontrar formas de dar maior visibilidade à diferença e à diversidade, dar voz aos diferentes alunos e desafiar também aqui a tutela, o Ministério da Educação, a pensar, a aprofundar mecanismos de representação da diferença, nomeadamente promovendo o recrutamento de profissionais com diferentes origens étnicas, culturais, linguísticas, entre outras. Bom, concluo na expectativa de que estas reflexões sejam úteis na construção de escolas mais inclusivas e diversas e fico ao dispor para qualquer questão. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado a todos por esta